Sabe aquela sensação de que o tempo está escorrendo pelas mãos como areia que a gente tenta segurar, mas sempre escapa? Parece que a gente corre, corre, mas nunca alcança nada. E quando olha para trás, se pergunta: em que momento eu vivi de verdade? Olá, sou Rita Freitas, psicóloga clínica, e hoje eu quero conversar com você sobre dois modos de viver o tempo: o tempo do Cronos e o tempo do Kairos. Um é o tempo do relógio, o outro é o tempo da alma. Na mitologia grega, Cronos era o deus do tempo cronológico, esse tempo linear, que mede os minutos, as horas, os dias. É o tempo do calendário, da agenda, do prazo. É o tempo que rege o mundo moderno, onde cada compromisso ocupa um espaço na nossa rotina. É o tempo que nos faz sentir que estamos sempre atrasados. Mas existe um outro tempo de Kairos. Ele não é marcado pelo relógio, não cabe numa agenda e não se mede em segundos. É o tempo da experiência interior, o tempo da intensidade, o tempo da alma. É o instante em que a vida acontece de forma plena, mesmo que lá fora tenham se passado só alguns minutos. Se você lembrar da sua infância, vai entender o que é esse tempo. Na infância, o simples fim de tarde, brincando na rua, podia parecer eterno. O tempo parecia não existir. Havia apenas a presença, o jogo, o encantamento. Era o tempo da alma se expandindo. Mas quando crescemos, Cronos passa a dominar. Os compromissos, os prazos, a correria do dia a dia. Tudo isso vai nos empurrando para viver apenas no tempo linear. E o risco disso é que a vida vai se empobrecendo, porque quando vivemos só em Cronos, perdemos o contato com a dimensão simbólica da existência, aquela que dá sentido e profundidade ao que somos. Podemos dizer que Kairos é o tempo da transformação psíquica. É quando algo dentro de nós amadurece, independente do relógio. Não adianta forçar, não adianta acelerar. Existe um tempo interno, um ritmo próprio que precisamos respeitar. É como quando passamos por uma dor. Quantas vezes ouvimos frases como: está na hora de superar isso, você ainda não se recuperou? Essas frases são ditadas por Cronos, pelo tempo linear, que exige pressa. Mas a alma não funciona assim. A alma precisa de Kairos. Ela tem um tempo circular, simbólico, que vai e volta até que a transformação aconteça. E é aqui que nasce a grande tensão. Vivemos em um mundo regido por Cronos, mas carregamos dentro de nós a necessidade de Kairos. E quando ignoramos isso, o corpo e a psique começam a reclamar. Ansiedade, o estresse, a sensação de vazio são formas da vida dizer: você precisa voltar a viver também no tempo da alma. Equilibrar esses dois tempos não é simples, mas é essencial para não nos perdermos de nós mesmas. Cronos é necessário, sem ele não cumprimos tarefas, não pagamos contas, não estudamos, não realizamos projetos. Mas se ficamos só nele, viramos máquinas. Kairos, por sua vez, é o espaço em que podemos respirar. É o momento em que a vida ganha sabor, em que conseguimos perceber símbolos, as imagens, as experiências que nos tocam. É quando o tempo deixa de ser medido e passa a ser sentido. Pense em quando você encontra uma amiga querida. A conversa flui de uma maneira que 2 horas parecem ter sido apenas 15 minutos. Isso é Kairos. Ou quando você está numa experiência estética, ouvindo uma música, lendo um livro, olhando o pôr do sol e sente que o mundo parou. Isso também é Kairos. E é importante lembrar, sem Kairos, Cronos perde sentido. Sem a dimensão simbólica, o tempo linear vira apenas uma sequência de tarefas cumpridas, no automático. É por isso que muitas pessoas, mesmo com a vida aparentemente em ordem, se sentem vazias, porque falta o tempo da alma. O ser humano precisa de símbolos para viver, e os símbolos se revelam no tempo de Kairos. Quando abrimos espaço para esse tempo, a vida volta a nos falar. Deixamos de viver apenas correndo e começamos a viver com presença. Respeitar o tempo da alma não significa abandonar Cronos. Significa criar brechas no cotidiano onde Kairos possa entrar. É desligar o celular por alguns minutos, é permitir-se caminhar sem destino, é ouvir de verdade alguém que fala com você. É estar inteiro em pequenos momentos. E aqui está a beleza. Quando damos espaço para Kairos, até Cronos se organiza melhor. Porque quando a alma respira, o corpo se acalma, a mente clareia
e até o tempo cronológico parece se tornar mais leve. O equilíbrio entre esses dois tempos é um caminho de cuidado consigo mesma. É reconhecer que a vida não é só correr para chegar, é também aprender a estar. Então, quando sentir que o tempo está escorrendo, se pergunte: estou vivendo apenas em Cronos ou também estou deixando espaço para Kairos? Essa pergunta pode mudar não só o seu dia, mas a forma como você atravessa a vida. Se você tem alguma dúvida ou quer trocar uma ideia sobre esse e outros assuntos, é só entrar no meu Instagram, que está na descrição do vídeo, e mandar um direct. Eu respondo sempre por lá. Se esse vídeo te tocou, curta, comente, se inscreva no canal, compartilhe com quem também está nesse caminho. Nos encontramos na próxima travessia.